Meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, o nosso canal no YouTube, fanpage Pérola de Ramatiz, perfil no Instagram, live sempre, ou quase sempre, às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, meu mais profundo e sincero axé, Saravá, Namastê. Quem de nós que inicia uma prática espiritual, e eu incluiria dentro do contexto de uma prática espiritual a mediunidade e a prática da mediunidade, quem de nós já não passou por momentos de desânimo, de desalento? Então o tema de hoje é esse, o desalento do médium. Muitos não conseguem superar esse momento, desistem. É aquele momento que você sente uma indiferença com a sua prática espiritual, com a mediunidade, uma certa indolência. Você percebe que há uma estagnação, que você não vai nem para frente nem para trás. Um desânimo. Uma vontade de desistir. Uma percepção de que não está se chegando a lugar nenhum, que não está valendo a pena. Um tédio, uma desmotivação. Então, eu vou lançar algumas reflexões para nós tentarmos ir à raiz da questão, né? O que pode gerar isso? Porque esse desalento é mais estrutural, é mais profundo. Então, vamos começar do início. O senso comum, de uma maneira geral, o indivíduo chega a um centro espiritualista, de Umbanda ou espírita, e sai uma orientação. Se for na Umbanda, na consulta; se for no espiritismo, pode ser num atendimento fraterno, pode ser uma psicografia. Você é médium. E isso vem carregado de algumas afirmações, algumas verdades, vamos dizer assim. Você tem que trabalhar. É um resgate kármico das suas falhas do passado. Os guias te esperam. Os mentores, o teu guia está te esperando para a tarefa. O teu orixá está te aguardando. E por vezes é possível escutar: você pediu de joelhos e a misericórdia do alto te concedeu esta oportunidade. Então você tem que te retribuir, você tem que trabalhar. Obviamente que existem variações nessas afirmações. Em alguns locais pode ser de forma mais intensa, mais direta, outros de forma mais sutil, não tão direta, mas de uma maneira geral, num primeiro impacto, é esta impressão, esse condicionamento que a mediunidade nos traz. Há um condicionamento, você tem que trabalhar, é um resgate kármico, os guias estão te esperando. É concedida pela misericórdia do alto. Nem tanto lá, nem tanto cá. Essas afirmações têm uma parte de verdade. Mas quando elas são ditas no contexto de obrigação, condicionando e dando a entender que você, sendo médium,
Você vindo a trabalhar na mediunidade, você vai ter equilíbrio, saúde, sucesso. Em alguns casos, poder. Quando você começa, né, na mediunidade, então o encantamento é o poder do Exu, o poder do Orixá, o poder da pombogira, do boiadeiro, o poder do caboclo, a mandinga, a mironga do preto velho. Todos conspirariam, jogariam a seu favor, quanto médium, a proteção da corrente, da egrégora. Tudo isso tem um fundo de verdade, mas quando é feito, interpretado de uma maneira condicionante, ou seja, se eu não praticar a mediunidade, eu não vou ter equilíbrio, eu posso não ter saúde, eu posso não ter sucesso, eu posso continuar a entrar numa obsessão, eu não vou conseguir me ponderar espiritualmente. Então o indivíduo começa na mediunidade com esse condicionamento. Eu diria uma troca. Então você tem que trabalhar, você vai resgatar seu karma, os guias estão te esperando, você pediu de joelhos, você vai ganhar equilíbrio, você vai ganhar proteção, Exu vai te proteger. Não mexa comigo. Quem está comigo não dorme. Esses aforismos que a gente escuta, e de fato, muitos conseguem, por vezes, essa troca, né? Muitos conseguem. Mas, de uma maneira geral, em casas idôneas, sérias, que realmente são umbanda e espíritas, o que acontece depois de um determinado tempo, 4, 5, 6 anos, às vezes menos, o médium percebe que nada aconteceu. Ele continua tendo dificuldades, ele continua tendo problemas e desafios na vida, que colocar o branco não o faz um ser especial, não o torna um super-homem, uma super-mulher. Por dentro de uma corrente, ele se dá conta quão trabalhoso e árduo é se manter como um médium ativo de aconselhamento, no caso da Umbanda, ou um psicógrafo, ou um médium psicofônico no Espiritismo. Quanto exige de vigilância, de esforço íntimo, de se manter equilibrado, para conseguir ser um canal adequado. As casas que têm estudo e doutrina vão orientando o médium corretamente, mas muitas há, notadamente nas umbandas, que não tem doutrina, não tem estudo, é uma mediunidade empírica. E os dirigentes instigam, incentivam esse condicionamento da mediunidade para que as suas casas estejam cheias de médiuns. Outros gostam de ter a casa cheia de médiuns porque acham que é poder, que a casa é bem sucedida, casas que têm festas, bastante eventos públicos, não que devamos ter uma mediunidade triste, não é nesse sentido, mas há todo um movimento, todo um condicionamento para que um indivíduo tenha que trabalhar na mediunidade. É verdade, relativamente verdadeiro, nós temos compromisso. Todos de nós reencarnados temos karma. Todos nós temos direito a um anjo guardião, a um mentor, a um mestre espiritual. Muitos são que estão na Terra auxiliando a humanidade para conseguir a autorrealização e se liberar desse ciclo de reencarnações sucessivas. Mas no caso da mediunidade, há um momento que há um desânimo, há um desalento. Até uma certa perplexidade. O indivíduo se dá conta, poxa, eu estou aqui e não estou ganhando nada que eu achei que ia ganhar.
E assim como ele não está ganhando nada, ele começa a se dar conta que ele tem que abrir mão de um monte de coisa. Ele tem que abrir mão de estar entre os amigos, ele tem que abrir mão de ir frio, de repente está assistindo um filme em casa, ele tem que abrir mão de uma atividades sociais, ele tem que ter resguardo, às vezes 48, 72 horas antes do rito. Então existe uma série de exigências, de preceitos, observâncias para que o médium Umbanda se mantenha equilibrado. Isso, quando há essa ilusão que vai ter uma troca, um ganho, a mediunidade mal orientada, sem doutrina, lá no seu início, causa essa perplexidade, esse desalento. E o indivíduo acaba negando o caminho da mediunidade e ele vai para as facilidades, para o bem-estar do mundo, né? Ele vai preferir estar no seu conforto, ele vai preferir estar na sua casa ou entre os amigos do que estar toda aquela exigência de preceito, observâncias, para ele estar de branco no terreiro, às vezes 2 vezes por semana, 3, dependendo da casa. Então, esse desalento, eu elenquei 2 hipóteses. 2 hipóteses. Tirando aqueles que superam esse desalento e têm uma consciência espiritual, há duas hipóteses assim que eu vejo que é uma derrota, são derrotas. Primeira hipótese: o indivíduo, ele se desencanta com a mediunidade, né? Ele entra num processo de indolência, de tédio, uma resistência, e ele opta por desistir da mediunidade. Ele desiste. Ele segue um outro caminho. Por vezes ele pode ir por uma outra escolha que atenda aos seus anseios e desejos de forma mais rápida, como por exemplo um culto neopentecostal, uma dessas igrejas universais que o Espírito Santo tudo faz. Dentro daquela corrente dizimista, milagreira, né? E você entra naquilo ali buscando a tua satisfação no mundo, né? Trabalho, saúde, tudo baseado numa troca. E a segunda hipótese, ambas são baseadas na ausência de conscientização do que é ser médium. A segunda hipótese, que é a mais preponderante, embora ambas aconteçam muito, nós temos nessas igrejas eletrônicas, universais, aí, muitos ex-médios de Umbanda e das religiões afro-brasileiras, espíritas também, passaram, não tiveram doutrina, não tiveram estudo, não foram preparados para, de fato, o que é ser médium, e acabam caindo na conversão, porque eles negam, eles se sentem machucados, que não atingiram aquilo que eles acharam que ia atingir, de satisfação nos seus anseios. Então eles negam essa raiz, né? Negam as umbandas, negam as religiões afro-brasileiras e se convertem a esses cultos neopentecostais. E uma segunda hipótese, que eu acredito que seja bastante preponderante, é um redirecionamento para a mediunidade no contexto do materialismo espiritual. Eu já falei isso em alguns outros vídeos. Nós vivemos hoje muito fortemente o materialismo espiritual, não só nas umbandas ou candomblés, alguns segmentos espíritas, com bastante ênfase nessas igrejas
eletrônicas e universais, né, neo-evangélicas, com bastante ênfase na teologia da prosperidade no sentido de materialismo espiritual. Mas existe uma teologia da prosperidade, um materialismo espiritual vigente por dentro das umbandas. Aquela parte do individualismo, de uma insatisfação com essa mediunidade que exige preceitos, observâncias, comportamento, reforma íntima, uma austeridade pessoal, polimento constante e profundo do caráter, para você manter essa sintonia com o pai velho, com o caboclo, com o mestre. Essa mediunidade baseada no materialismo espiritual, que ela vem do individualismo, que é uma quebra do compromisso com uma coletividade. E a busca de resolução rápida e sem esforço. Não há consciência do serviço para o outro. E aí nós temos os diversos cursos que vendem poder, né? Poder de oferenda, poder de assentamento de orixá, de otá, poder de encantamento, aliado a uma grande oferta na área espiritualista, do materialismo espiritual, uma grande oferta de cursos, de tudo quanto é jeito, né? Isso, inclusive, por dentro do yoga. Eu pratico yoga, meditação, e o materialismo espiritual dentro da yoga popularizada está muito forte. É uma tendência, a gente percebe nessa era tecnológica da exacerbação do individualismo, a desconstrução das comunidades, né, desconstrução da religião, ou seja, no sentido de uma relação direta com Deus, mas importa que esse Deus me dê respostas imediatas, aumente meu magnetismo, para mim ter mais sucesso no mundo, em vez de eu estar no mundo sem ser do mundo, eu quero ser do mundo, quero conquistar o mundo. E de fato você consegue mais magnetismo pessoal. Você pode usar yoga, você pode usar a mediunidade, o autoconhecimento para matar o outro, controlar, dominar. Muitas vezes é o que está acontecendo. Soldados que vão para a guerra fazendo meditação, que está dentro do contexto da ciência de autorrealização da yoga clássica indiana, mas que está desvirtuada para você ter mais concentração, mais autocontrole para matar o outro. E essa série de cursos, né, que a gente vê hoje online, a desconstrução das comunidades terreiro e templos, embora a gente saiba que Deus está dentro de cada um, mas a questão da comunidade, da reunião, isso é muito importante, é um fundamento. E isso está sendo desconstruído, inclusive sacerdotes que não têm casa aberta, não fazem giras de caridade, é só curso, muito dinheiro. Então, a esse segmento preponderante que foi mal orientado, mal instruído, pouco estudo, no início da sua mediunidade, que se volta para a mediunidade nesse contexto do materialismo espiritual ou de uma espiritualidade materialista, que é individual, e você busca esse empoderamento, esse poder, né? Satisfação dos seus desejos. Ambos os casos, aquele que desiste ou aquele que vai para a igreja, uma das igrejas universais, ou aqueles que vão para o materialismo espiritual, mudam o foco, né? Diminuem as observâncias, os preceitos e buscam mais o poder para a satisfação e usufruto da sua ação no mundo, querem resultado, querem sucesso, querem ser bem-sucedido financeiramente, querem amor. Tudo isso é possível nessa espiritualidade materialista.
mas o resultado é imediato. É na carne, é na matéria. Qual é a consciência que o indivíduo está conquistando? A consciência perene, imortal. Então eu diria que esses que foram mal orientados acabam são em um determinado momento fracos de vontade, né? Não têm perseverança e não esperam para vivenciar a mediunidade madura. Mediunidade madura, ela nos traz autoconhecimento, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. E a Umbanda nos dá essa oportunidade, assim como o Espiritismo, da gente ter o contexto da mediunidade numa prática espiritual, ou no yoga, ou no budismo, onde você estiver dentro de um caminho com Deus, a mediunidade ela não é vinculada a um aspecto religioso, dogmático, fechado. A mediunidade é uma potencialidade da alma. Então você ser um médium educado, maduro, é tudo de bom, é compromisso, é consciência. Os guias espirituais contam conosco em parceria, mas sem aquele aspecto de condicionante. Eu tenho que resgatar, então eu vou trocar, vou trabalhar só para trocar karma. São Francisco de Assis, em alguns momentos, é mal interpretado. Vamos dizer, é dando o que se recebe. Ele não está incentivando a troca. Ele está afirmando uma lei cósmica universal. Mas o dar é de coração. Não é o dar condicionado à expectativa de receber em troca. Quando você doa com a expectativa de receber em troca, você já desregulou a lei. A lei cósmica é dar de coração, é incondicional, sem esperar nada, nenhum fruto. Não usufruir do ato de doar. Já fazem bastante tempo na Terra, embora por espiritual isso possa não ter muito significado, que eu estou inserido dentro desse contexto da mediunidade numa prática espiritual, desde os meus 7 anos de idade. 16 anos como chefe de terreiro. Estou, não sou, é só um papel transitório, momentâneo, e deu para nós aprendermos, observarmos a experiência com o tempo, observar muitas coisas. E o que a gente percebe hoje em dia, eu comento, às vezes a gente comenta, a gente dialoga, eu converso com a minha esposa, que também é médium. Falta a consciência do serviço. Mediunidade como possibilidade de servir a Deus servindo o ser humano. E essa consciência tem que partir do coração. Então os pretendentes a médiuns no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, a gente sempre leva uma pergunta que foi Caboclo Peri que orientou para essa pergunta ser feita. Por que você quer entrar na casa? E a resposta correta é: eu quero me doar de coração. Então, buscar essa conscientização àqueles que são aspirantes a entrar na corrente. Tentar fermentar essa vontade que parte do coração sincero de se doar, de servir a Deus servindo ao ser humano. E isso é incondicional, não exige nada em troca. Vamos continuar tendo dificuldade, mais até do que aqueles que não estão vestidos de branco na mediunidade. Mais assédio, mais noites sem dormir, sensibilidade mais apurada, a gente capta mais as emoções, os pensamentos, a energia dos ambientes. Tudo isso tem que ser educado, mas a consciência
para o chamado do serviço. E esse chamado é da alma, é do Ori, é do self. Possibilidade de servir para a reconexão com Deus. Reconexão com Ori, com Purushá, com Orixá, com self, com a alma, e a partir daí verticalizado com Deus. E a mediunidade é um instrumento de bhakti, de devoção, de serviço a Deus, servindo a humanidade. A cada palavra, a cada passe, a cada palestra realizada, a cada vídeo, a cada orientação, a cada texto, a cada recepção na entrada da casa, na secretaria, no salão, a cada cambonagem, sorriso, um abraço fraterno, um acolhimento, o aconselhamento, a palavra, o verbo correndo de boca a orelha, o verbo que é um derivado do Om, em verdade, verdade vos digo, e o preto velho diz, o caboclo diz, Exu diz, está correndo, esse axé, esse prana, essa valência do verbo, do Om, de Aum, de Umbanda, e tudo isso está transformando as consciências. É um grande instrumento de serviço. E a chave para abrir esse portal de conexão divina é o serviço incondicional, que é onde você condiciona, você quer reconhecimento, você quer fama, você quer ser tratado especialmente. Teu ego se inflama, depois você vê que você não é um rei, que você é um servo, um eterno servo de Deus. Servidão não é escravidão. Servidão não quer dizer subserviência vil, e sim respeito, disciplina, humildade, de humildar-se, diminuir o ego. Tudo isso a mediunidade com consciência e com doutrina tem que trabalhar em nós, e trabalha em nós. Mas quando a casa não tem essa orientação, está no empirismo, na mera troca. Mesmo aqueles que trocam estão no escambo do axé, na mercantilização do axé, não tem facilidades. Pode fazer a quantidade de oferenda que quiser. Porque se fosse assim, todos os sacerdotes seriam reis e rainhas, não morreriam de Covid, não pegariam câncer, não teriam acidentes em suas vidas, não teriam infarto, AVC. E são seres humanos como qualquer outros. Então fica uma proposta de reflexão, o desalento do médium. E se você está envolvido no tédio, na desmotivação, no desalento com a sua mediunidade, que você acha que a assistência é uma chatice, você não tem motivação, ânimo para ir para o terreiro, repense, reflita. Olhe para dentro de si profundamente quais são os seus anseios e expectativas. Se o terreiro não lhe atende, no sentido que não há estudo ou não há doutrina, mas tem humildade, tem simplicidade, nem sempre é o momento de trocar. Mas se tiver que trocar, troque. Busque aquele que tenha realmente uma doutrina, uma formação de caráter, nas suas vivências. Mediunidade é tudo de bom. É um instrumento sagrado. É a água do poço de Jacó que sacia a nossa sede. Todos nós somos samaritanas. Escutemos essa mensagem. Meu mais profundo e respeitoso Axé Saravá Namastê, sem ter a pretensão de esgotar o assunto. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela oportunidade.